Olá, seja bem-vindo a mais um programa Entre Artes. E eu tô aqui hoje com um artista que, como ele mesmo se identifica, forjado nas águas amazônicas, é ator, roteirista, diretor, produtor audiovisual, produtor cultural, enfim, muitas coisas. É um multiartista que tem produzido nas mais diversas linguagens audiovisuais, artísticas, né, no teatro, no cinema, na televisão e até na literatura. E ele é também um roteirista de documentários e curtas-metragens que, em sua maioria, agregam valor ao que é nosso, ao que é da nossa terra, ao que é do norte, os nossos rios, nossa ancestralidade, né, a nossa história. Enfim, posso ficar um tempão falando aqui desse artista incrível, que é o Juracy Júnior. Seja bem-vindo ao programa Entre Artes. Muito obrigado, Maílson. Obrigado pelo espaço. Fiquei até agora com vergonha aí, muita coisa. Acho que a idade está chegando. É verdade, é verdade. Mas é isso, né? Acho que o importante é esse trabalho que valoriza a nossa terra e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Mas eu queria começar, Jura, falando que você é natural do Mato Grosso e veio para Porto Velho, para Rondônia, com 2 anos de idade. O que você tinha nessa idade aí, na sua infância, que já sinalizava que você trabalharia nessa área de cultural, de audiovisual, enfim? Legal essa tua pergunta, porque eu sempre achei que a minha veia artística vinha muito da escola. Eu lembro quando criança, eu estudava numa escola cristã, na primeira infância, e aí eu sempre era Jesus, também fazia o capeta, fazia... Então todas as apresentações, música, teatro, estava sempre envolvido. E estudando para fazer um espetáculo de teatro que chama Menino Rio, que está em processo de construção, o diretor estava me provocando assim, falou, qual é a primeira memória de arte? Qual é o teu primeiro, quando você observa alguma coisa que te chama a atenção e que você compreende que ali tem um outro universo que poderia ser o seu, que é exatamente a tua pergunta, assim. E aí a primeira coisa que me veio foi escola, mas não, foi a Folia de Reis, que era um folguedo, né? Faz parte do folclore brasileiro e é muito difundido nos interiores do Brasil, Minas, Goiás, e lá no Mato Grosso a gente tem essa tradição na minha família. A Folia de Reis acontece lá quase mais de 60 anos, se eu não me engano. E eu, enquanto essa criança que vivia ali, embora tenha saído com os 2 anos, todo ano voltava, né? Férias escolares. Então eu cresci aqui em Porto Velho, mas as férias todas eram na fazenda. Então, o primeiro contato com aquela bandeira, com aquelas pessoas emocionadas naquele rito de fé, e os palhaços, que são os guardiões da bandeira, eles que são o primeiro contato, aquilo já me chamava a atenção de uma maneira que eu nem sabia explicar. Hoje eu consigo explicar. Hoje eu entendi que foi um mergulho ali, começou ali o meu mergulho com a arte, por exemplo. Mas nessa história, né, da tua vida, você desde o início soube que era esse lugar onde você iria atuar, ou você foi conduzido e você chegou nisso? Engraçado que eu sempre gostei de atuar, sempre gostei de me apresentar. Na 4ª série, antigamente era a 4ª série, a professora perguntou o que a gente queria ser quando crescer. Eu respondi que queria ser o Papa. Então tem alguma coisa aí próxima, né, pelo rito, pelo simbolismo, pelo que ele significa, mas a atuação realmente foi algo que eu sempre quis. A minha primeira opção para nível superior foi artes cênicas, então, embora eu não tenha concluído, mas foi sempre a primeira opção, assim, era realmente, eu sabia o que eu queria fazer. Algumas outras coisas foram surgindo, porque a gente precisa pagar as contas aí, mas o teatro, as artes, de maneira geral, sempre estiveram envolvidos comigo. Tem algo que me atrai muito nas suas composições, nos seus trabalhos, que a gente consegue perceber que tem muito das suas vivências, né? Por exemplo, o próprio curta Balanceia, ele surgiu ali no meio de uma experiência tua, né? E, inclusive, o fato de, no seu livro, você se denominar como homem, menino, água, né? Isso também demonstra essa vivência no teu trabalho. Sempre foi assim ou foi uma construção que você estabeleceu a partir de um ponto? A gente, enquanto artista, a gente se sente muito numa tela branca, sabe? Tipo, o que a gente vai imprimir nisso? Eu acho que quando você imprime a própria identidade a partir dos teus símbolos,
do que você quer dizer a partir da tua arte, aquilo vai se tornando cada vez mais potente, vai criando uma musculatura da tua própria identidade cultural. Isso acontece comigo. Então, não à toa você vai ver água em todos os meus trabalhos. Né? O Menino Rio, que é essa peça que eu estou te falando, o primeiro livro que é o Pele de Rio, o Balanceia, que é a viagem, essa história de um viajante pelas águas da Amazônia, Águas que Me Tocam, que é documentário. Então, tudo vai muito mexendo com esse meu universo particular, sim. E eu acho que é uma maneira de eu me reconhecer, de eu me entender cidadão desse mundo, desse universo que a gente vive. Legal. Eu tive a oportunidade de assistir o curta-metragem Nazaré, do Verde ao Barro, e os documentários Águas que Me Tocam e o Resistência. Né? E todos eles têm um apelo socioambiental muito forte, né? Gigantescos, e que tem tudo a ver com a nossa realidade aqui do Norte. Por exemplo, Resistência é um documentário recente e é um retrato do abuso histórico que os nossos povos originários passaram, e como essas vozes foram caladas ao longo da história e até na forma como essas histórias são contadas hoje. Né? E isso no processo de construção da Estrada de Ferro e tal. Como que foi essa concepção e a produção desse trabalho e como ele te toca emocionalmente? Bacana. O Resistência foi eu digo que é um trabalho que ele nasceu em mim antes de eu saber que ele viria, sabe? Minha mãe me falava uma frase, não sei, e você daqui, você pode ter ouvido falar, que é: as coisas aqui em Porto Velho não vão para frente porque muita morte aconteceu. Muita morte, muita gente morreu inocente, muito sangue, as coisas são muito difíceis de acontecer. E aquilo fica entre conversas de família, né? E aquilo voltava, em outras casas ouvia de outras pessoas. No ano passado eu recebi um convite da administradora que iria fazer toda a curadoria e a montagem do Museu da Estrada de Ferro, que foi reformado, para assinar os audiovisuais, todos os vídeos que iam ajudar a contar a história da ferrovia dentro do museu. O Resistência é um desses materiais, então ele nasce com o objetivo de contar a história da ferrovia. O que é mais curioso é que é o próprio museu pedindo para que a gente recontasse essa história. Porque a história formal a gente já conhece, a gente estuda na escola. A gente sabe que vieram pessoas de vários países, pessoas com muito dinheiro, de outros países para investir aqui na Amazônia, o acordo entre Bolívia, Brasil, Estados Unidos no meio, a gente já sabe essa parte da história. O que a gente não ouve são as vozes que foram silenciadas. Então, quando ela me dá essa proposta, as meninas falam, as curadoras falam: olha, você precisa contar a história da Estrada de Ferro, mas que traga vozes que a gente ainda não ouviu. Né? Então, a gente foi construindo uma teia com atores sociais da cidade. A gente tem poeta, a gente tem dramaturgo, a gente tem uma indígena, a gente tem descendentes dos afro-antilianos, a gente tem os ex-ferroviários. Então são pessoas que sofreram um processo de apagamento, continuam sofrendo por uma memória que não é respeitada, e eles continuam falando e as pessoas continuam sem ouvir. Então Resistência nada mais é do que um amplificador dessas vozes. Né? É como se todas essas famílias que morreram, essas pessoas que morreram, estão enterradas em algum lugar na floresta, porque a gente não sabe, porque eles não tinham o direito de ter uma sepultura, chegasse e dissessem: pera, deixa a gente recontar isso daqui, porque eu acho que é importante. Sem a história, sem a memória, a gente não é ninguém, né? A gente não chega no futuro. Então acho que é importante a cidade olhar para a cidade entendendo todos os seus processos, né? No filme, alguns personagens falam também que a cidade cresce de costas para o rio, a cidade cresce de costas para a Estrada de Ferro, para essa história real. E a gente começa a entender os porquês da cidade quando a gente olha realmente como ela foi construída. Dramático, né? É uma história muito forte, bem dramática, mas que demonstra a total realidade, né? E que precisa ser falada, porque toda a história tem mais de um ponto de vista, né? O curta-metragem Nazaré, do Verde ao Barro, vai contar a história de uma família e as suas interações com os elementos amazônicos, só que com uma excepcionalidade, que é a animação. Sim. Conta pra gente também como é que foi esse processo de produção. Provavelmente tenha sido bem trabalhoso, né? Foi. Eu e a minha mania aqui de dificultar a vida. O Nazaré é um filme que eu já tinha escrito alguns anos atrás, mas ele fala realmente dessa família que vive às margens do Rio Madeira,
como uma família tradicional que a gente já conhece. Esse filme é uma homenagem à família do seu Manuel Maciel, que é a família do Túlio, do Teimar, daquela galera que movimenta culturalmente Nazaré, o distrito aqui pertinho de Porto Velho, que faz parte de Porto Velho, mas digamos que esteja um pouquinho aí, acho que 6 horas de barco, né? Sim, inclusive participe dos festivais Exatamente. anuais de Nazaré, que são sensacionais. Sensacionais. E aí a gente faz essa... Não sei se eu posso falar homenagem, porque eu não sei se está à altura dessas pessoas, né? Mas a gente faz esse recorte na história, a gente fala como essas pessoas se relacionam com a Amazônia, com as suas crenças, as suas festividades e também com a cheia dos rios, né? Porque a gente sabe que o rio ele tem um fluxo, que ele vai subir, ele desce e quando ele sobe, às vezes ele ele destrói algumas coisas. O que é diferente a relação para o ribeirinho e a nossa é que esse ribeirinho se reconhece naquele espaço. Então ele entende esse movimento do rio e ele sai, mas ele volta. Então Nazaré praticamente fala sobre isso. E eu sempre quis fazer isso não como o que a gente chama de live action, né, com a história real, com atores reais, o cenário real. Eu queria fazer em animação. E aí eu chamei uma amiga que é ilustradora, que é a Roberta Marisa, e trabalha com aquarela. E a aquarela nada mais do que o pigmento com a água, pigmento da cor com a água, e aí a gente faz isso. Então a gente grava um filme real, com pessoas, atores reais, cenários reais, com imagens de apoio da Cheia Histórica de 2014, essas imagens jornalísticas. A gente monta uma timeline ali, faz o filme, e aí a gente vai aquarelar essas cenas. Então ela desenha depois as cenas à mão, essas cenas são transportadas para o computador, e aí a gente tem um outro efeito que chama rotoscopia, que é o gênio Rony Mota que faz esse trabalho lindamente. Então ele cola essa imagem real, uma imagem em aquarela. Só que isso demora muito tempo. E esse trabalho foi fruto do primeiro Aldir Blanc aqui, lançado pelo Estado. Então o tempo de produção era muito curto, a gente tinha 3 meses. E para você trabalhar uma animação dessa é impossível em qualquer lugar do mundo. Então a gente adaptou, a gente começou com rotoscopia, mas tem umas outras opções estéticas para o filme dar conta de contar isso, né? Legal, é um filme muito interessante, muito bonito e com certeza essa mistura aí da aquarela e da água é justamente por causa das águas dos nossos rios, né? Sim. Legal. Esses documentários, esses curtos, a gente tem visto que eles sempre estão aí em festivais, né, em apresentações aqui no Brasil e mundo afora. Como que é essa saga de você fazer esse registro, esse cadastro dos materiais audiovisuais nesses festivais e apresentações? É um processo difícil. E qual que é a sensação de você ser uma das pessoas que promove o norte para fora daqui de Rondônia? Legal. O trabalho de distribuição, né, de uma obra, ele é um trabalho realmente árduo, difícil. Se a gente tivesse recursos, seria a contratação de uma empresa específica para fazer essa distribuição, que não é o caso. Então, eu separo algum tempo durante a semana ou uma vez por mês e vou fazendo o filtro dos festivais que estão abertos. Existem algumas plataformas que facilitam isso. Então eu cadastro o filme como se fosse, como se a gente fosse pedir comida, sabe? Então você tem o cadastro do filme e você vai ver no catálogo o que tem disponível para ele. Então eu vou distribuindo o filme conforme o que tem no mundo que se encaixa nesse perfil. Se é documentário, animação, em um lugar só. Eu uso 3 plataformas digitais, mais a plataforma... E tem festivais que são independentes, mais independentes ainda, eles mandam o seu próprio cadastro. Então eu filtro o que eu consigo mandar disparando no menu e o que eu preciso escrever tudo de novo dentro de cada um. Então eu tenho uma planilha para cada filme, com todas as informações que eu acho que alguém um dia vai me pedir. Sinopse longa, sinopse curta, não sei o que, qual é o formato, não sei o que. Aí ficha técnica, aí eu vou copiando e colando e fazendo a distribuição. Então isso também eu trabalho algumas madrugadas adentro, mas não tem outro caminho. Para a gente mostrar que o audiovisual de Rondônia também tem esse poder, como qualquer outro estado do Brasil, a gente precisa mostrar que os nossos trabalhos estão prontos. Então, para mim, não é nem dificultoso, assim, já faz parte da rotina. Se eu vejo um festival em algum lugar, eu já guardo, já ponho no meu bloco de notas para enviar. Porque é a maneira da gente fazer o nosso cinema circular. Então, a gente não precisa mais ficar, mas será que tem obra? Mas nossa, qual é o estado? É muito engraçado que muitos deles eu entro, tipo, com uma única pessoa do norte, entendeu? Acabei de vir do Rio agora,
um festival bem bacana no Rio de Janeiro. A gente teve exibição no Complexo do Alemão, numa sala muito bacana em Botafogo, no Rio. E só tinha eu da região norte presente. Da região norte. Da região norte. E um filme de Roraima, que era gravado com uma equipe de São Paulo. Entendo. E o nosso era genuinamente nosso, tipo, gravado, pensado pelas pessoas daqui. Então, ainda é um recorte muito pequeno. Quando os festivais... E esse festival, ele já propõe uma visão mais ampla do que está sendo produzido no Brasil. Mas até porque é desproporcional a quantidade de filmes que são produzidos aqui para a região sudeste, por exemplo. Existe um abismo aqui entre essas duas realidades. Porém, as curadorias precisam entender essas realidades e procurar realmente filmes que dialogam sobre um Brasil que o Brasil nem conhece. Entende? Então, tem que fazer uma equalização aqui para dar certo. E tem dado certo. A gente tem emplacado bastante festivais. Festivais grandes, festivais pequenos, festivais importantes. E a gente está lá, a gente é metido mesmo, a gente vai. E como é ser esse propagador, às vezes quase único, da região norte, né, nesse teu processo aí? Cara, eu queria que fosse bom, mas não é, sabe? Daquela sensação de que, meu Deus do céu, vou aqui de novo, tem que chegar e falar que Rondônia não é Roraima. Tipo, nossa, tem que falar pra essa galera que tem cinema lá, pô, tem que explicar que a galera de Rondônia levou 3 quiquitos em Gramado, entendeu? Porque quando eu tô lá, eu não tô lá sozinho. Eu não tô lá, o Juraci que veio bonitão, não tem nada disso, entendeu? É um coletivo, é uma comunidade toda que trabalha, uma galera que trabalha com audiovisual aqui muito mais tempo do que eu. Então, quando eu tô lá, quero dizer que tem uma galera comigo aqui e vamos lá, gente. O Brasil tem que conhecer de fato o que a gente quer. Mas também, eu não quero parecer não generoso com a nossa trajetória. Fico muito feliz, fico muito honrado. Eu vibro a cada e-mail que chega, o seu filme foi confirmado. E fico triste quando eu recebo, o seu filme não foi selecionado. Porque a gente quer... Mas vai acontecer bem pouco, né? Não, numa média, isso assim, papo com a galera do cinema do Brasil inteiro, tá? Se tu manda para 100, 5%, 7% te aprovam. Existe essa... Entendi. Não é porque o meu filme é ruim, às vezes é a janela do seu filme não dialoga com tal festival, mas seu filme continua sendo muito bom, entendeu? Entendi. Então, é isso, assim. Dentro desse teu processo de trabalho, isso é uma curiosidade minha agora. Quais são os processos que não podem faltar? Seja como diretor, como ator, como produtor audiovisual, enfim. Acreditar no que eu estou fazendo. Acreditar, porque se eu pego um trabalho que é encomendado, eu falo assim, alguém, Juraci, dirige isso daqui, que você acha? Você pode fazer isso? Cara, se eu não entender exatamente o que você quer e se aquilo não refletir em mim, muito provavelmente, em arte eu não vou fazer. Em publicidade a gente dá uma... Fala, opa, conta do telefone tá chegando aqui esse mês, vamos lá, vamos escrever uma história. Mas aí eu te confesso que não é aquela, não tem a ver, você separa. Sim. Né? Eu separo muito bem um trabalho mais comercial do que um trabalho artístico, que também pode ser comercial. Mas os meus trabalhos artísticos, eles realmente precisam me atravessar de uma maneira muito verdadeira. Entendeu? Porque senão eu acho que não vai chegar em você. Sim. Não vai chegar nas pessoas, sabe? O meu prazer até quando eu entrevisto, isso eu te falo em todos os formatos, até na TV. Se eu fazer uma coisa na TV que eu acredito, o Rolê é um produto que eu me orgulho muito, porque fala muito de como eu me relaciono com as pessoas e com o estado, com a cidade que eu moro. Então, o mais legal é aí, até hoje, sei lá, o programa está fora do ar, deve ter uns 3 anos. Nossa, aquele balneário que tu foi é muito legal, não sei o quê. Então, até hoje as pessoas lembram. Então, isso para mim me faz entender que o meu processo é esse. De mostrar o que realmente me toca para poder tocar as pessoas, sabe? Acho que até hoje você também deve ser lembrado pelo Chefe de Casa, que acho que marca muito as pessoas daqui, porque foi o primeiro reality show e uma super produção, uma produção sensacional, e fica marcado, né? Tô só lembrando dos desafios, que desafiador fazer aquilo, né? Mas era lindo, era sensacional. Mas de que forma que você tenta marcar as pessoas com o teu trabalho? Né? Todo trabalho artístico ele tem um papel, enfim, eu quero saber de você qual que é esse papel. Talvez o olhar afetuoso pelo nosso contexto. Talvez. Como a gente fica em construção, a gente é uma página em branco e a gente vai se moldando, o que eu consigo refletir agora é muito disso do Rolê.
sabe? O primeiro episódio do rolê nasceu, na verdade, a gente entendeu que queria fazer esse programa lá na SIC. Eu peguei e fui comer um peixe ali no Cainágua, ali de frente pro porto. E aí eu tava comendo um peixe e tal no almoço, eu gosto de comer ali na calçada. Aí eu peguei o carro e falei, vou procurar algum lugar. E eu fui parar em Jaci-Paraná. Aí eu cheguei, já era tarde, aí eu esperei o pôr do sol e eu vi umas crianças brincando no barranco, pulando no rio. Falei, gente, que coisa maravilhosa. Se você passa pelo mesmo lugar, você pode ver, é um lugar feio, é um barranco, tem lixo, tem bêbado, tem garrafa não sei de quê, os meninos podem cair. Eu olho de uma outra maneira. Tem uma foto linda no meu livro, dessa cena. Tem uma poesia para eles, para essas crianças pulando nesse rio ali. Tem um episódio lindo falando de Jaci-Paraná e das pessoas pedindo mais atenção para Jaci-Paraná. Entendeu? Porque eles têm um movimento, eles têm uma relação com o rio, com o pôr do sol, com a pesca, com o turismo, e as pessoas não valorizam, entende? Então, eu acho que com o que eu produzo é olhar para a gente com mais carinho. E quando eu falo a gente, sei lá, a gente mesmo, a nossa identidade, olhar com mais afeto quem a gente é, as pessoas que estão à nossa volta, os lugares que a gente visita, especialmente Porto Velho. Eu sei que tem uma série de problemas, sim, mas eu sei que tem uma série de coisas boas. E aí, se eu decidir morar aqui, preciso fazer uma equalização entre isso. Eu vou viver aqui falando do problema, ou eu vou encontrar uma maneira de viver da maneira mais gostosa possível. Sim. Então eu fico aí nesse BO. E eu choro bastante, mas também dou uma risada. Infelizmente as pessoas elas têm essa tendência de olhar para a parte mais negativa, a parte ruim do seu próprio lugar. Uhum. Né? E esses trabalhos, eles precisam ser feitos para que as pessoas mudem as lentes, mudem o olhar para o que a gente tem de bom, porque a gente tem muita coisa de bom. Tem. E agora, mudando um pouco e analisando o nosso cenário audiovisual e os avanços tecnológicos, inteligência artificial, o que você vê de futuro, ou até de presente, talvez, para o nosso audiovisual? Eu vejo que eu sou um velhinho. Olha aí, ó, tá vendo? É muito engraçado, assim. Tem alguns trabalhos que a gente já tem usado a inteligência artificial para melhorar os ruídos, por exemplo. Então, voz, é muito engraçado, velho. Ela recria a tua voz e isola e tira os ruídos do ambiente. É um negócio muito doido. Cara, tecnologia, qualidade de imagem, de edição, máquina, a gente vai vendo que o audiovisual fica cada vez mais caro. Exato. Porque é uma realidade nossa aqui, enfim. Mas eu acho que isso nunca vai ser substituído por uma história genuína, né? Eu acho que a gente precisa sim se preocupar com a entrega técnica, tecnológica, tudo que a gente precisa se assegurar e se certificar de que a gente entrega um bom produto audiovisual, mas a história por trás, como você vai contar, isso é essencialmente seu, essencialmente. E eu acho que às vezes as histórias a gente fica procurando e a gente não enxerga que a história está do nosso lado. O meu próximo filme, assim, dando spoiler, chama Kika Não Foi Convidada. Exclusiva. Chama Kika Não Foi Convidada. E essa história é uma história que eu vivi realmente quando criança, estava numa festinha e tal, e uma coleguinha da minha rua foi expulsa de uma festa de aniversário, bem na hora que ela foi pegar o bolo. Não sei se você é dessa época. A gente fazia filinha para ir pegar o bolo, lá. Esses bolos gigantes. Exatamente. E nessa hora ela foi excluída da festa. E aquilo me marcou, eu não lembro detalhes, mas aquilo sempre ficou na minha memória e minha mãe sempre comentou comigo esse episódio. E em um estudo assim, intensivo de preparação de elenco em São Paulo que eu fui fazer, essa história me veio à tona e falei, menina, e ela ficou me rondando e escrevi o filme. E vem, então, o que eu quero dizer, que essas memórias, a gente tem memórias guardadas aqui que a gente acessa ou a gente não acessa. E às vezes há histórias belíssimas pra gente contar. Mas pra gente encerrar, Juracy, recentemente você fez um trabalho excelente aqui com a tua equipe na Assembleia Legislativa, que foi um teatro tratando da história dos 40 anos de Constituição, que envolve a história do nosso Estado, né? Como é que foi a concepção desse trabalho? Nossa, foi um trabalho muito bonito pra gente também, que bom que você gostou. Sim, a gente teve a oportunidade de assistir ao vivo aqui no nosso auditório, foi sensacional. Foi desafiador, assim, poder contar a história da Constituinte, né, os 40 anos aqui em Rondônia, com teatro, com arte, com música. Então chamei logo
um time de peso, não sou besta, né? A Jória assina a direção e a dramaturgia, o Bira Lourenço assina a dramaturgia sonora, a Val assina a produção, direção de produção. Eu faço a direção artística, mas estou no palco também. E para a gente poder contar a história da Ali aqui em Rondônia, é também contar a história de Rondônia, né? Então a gente faz um recorte na história, a gente mostra primeiro os nossos povos originários, quando tudo isso ainda era tudo floresta, e como que foi a chegada dessas pessoas, algumas chegadas traumáticas, outras chegadas por amor, outras pessoas que construíram realmente uma relação de afeto com esse lugar, com a cidade, outras pessoas que não tiveram esse processo, mas essas pessoas também foram lembradas, até que a gente cria essa casa de leis para coordenar tudo, né? Eu acho que interessante é que a cena que a gente chega nessa criação das leis é uma cena de comédia, né? Sim. As pessoas em conflitos sociais ali na comunidade, realmente precisando de uma casa que pudesse regrar tudo isso, né? O nosso bem viver. Então foi muito prazeroso, foi histórico para a gente também, assim, com certeza foi histórico para a instituição trazer arte e cultura para contar esses 40 anos. Para a gente foi um desafio, mas foi uma delícia fazer. Legal. Você pode acompanhar todos os trabalhos desse multiartista que você conheceu aqui no Entre Artes, no site oficial juracijunior.com.br, em todas as redes sociais, que também são Juraci Júnior. Uhum. Jura, um prazer enorme Poxa. receber você aqui no nosso programa. Muita história, muita coisa boa para compartilhar com os nossos telespectadores. E é isso, eu quero deixar um espaço para você falar um pouquinho e agradecer, enfim. Obrigado. Fiquei muito feliz com o convite. Desculpa, Maílson está tentando essa agenda aqui. Tem um tempo, mas algumas coisas foram acontecendo, aí fica doente, não sei o quê, mas deu tudo certo. Agradeço imensamente pelo espaço, parabenizo pela iniciativa, acho que é muito legal mostrar esses nossos rostos, nossos artistas, o que a gente está produzindo aqui em Rondônia, isso é muito bom. E vida longa aí ao programa, vida longa a essa Casa de Leis, que é tão importante para a gente. Mais uma vez, obrigado. Obrigado você, Jura. E você fica aí com um pouquinho do trabalho do Juraci Júnior. E a gente se vê no próximo Entre Artes. Até mais. Acabou. Mesmo querendo me levantar, o corpo já não responde mais. É difícil equilibrar a velocidade das lembranças ao que o corpo, nesse momento, é capaz de suportar.
Quero me despedir da ilha com olhar de saudade. Quero ver as águas escuras me levarem para longe da festa. Mas não consigo. É escuro. Já não estou aqui. Faz frio no rio Amazonas. O único calor que faz aqui vem do corpo febril daquele caboclo. São os filhos deste verde e do barro desta água de rio. De longe eu escuto o som do tambor soar. A vibração só faz em me manifestar a alegria, o sorriso de um canto que alegra o meu povo. A tradição me faz sentir a paz, me enche de renovo. Oi, meu boi, vem brincar de boi e traz um mundo pra ver meu boi balancear. Vem pra se encantar. Oi, meu boi, vem brincar de boi e traz o mundo pra ver meu boi balançar.
De longe eu escuto o som do tambor soar. A vibração só faz em mim.